E aí, jovens, beleza? Bem-vindo ao canal da Igreja em Rio Branco. Meu nome é Guilherme e eu vou estar com a minha amiga Anne, dando uma pequena porção da palavra para vocês. Eu vou estar dando, né, a primeira lição, né? O título da lição é Encher ou Quebrar a Cara. Tem como 4 tópicos, eu vou falar 2 deles e a Anne vai falar os outros 2. Os 2 tópicos que eu vou falar, né, o título deles é O Vício e Escapando do Vício. Eu vou resumir, né, esses 2 tópicos. Primeiramente, né, eu queria explicar o que é vício. Vício no dicionário, né, que eu estou com o dicionário aqui aberto, e vício é o consumo excessivo de algo, né, de alguma substância. Geralmente, essa substância aqui que está falando é álcool, né, bebida alcoólica, entorpecentes, né, drogas, essas coisas assim. Isso que a gente vai falar hoje, né. Para começar, né, eu queria ler Provérbios 20, versículo 1, que diz assim: O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Essa história, né, tem muito a ver com Salomão e com Noé, né? Eu queria a Bíblia em Gênesis 9, versículo 20 e 23. Diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 12 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sendo que a vissem. A gente vê, né, que aqui, né, ainda no versículo 20 de Provérbios, o capítulo 20 de Provérbios, diz, né, que não é sábio, né, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Esse não é sábio, essa frasezinha não é sábio, é uma maneira de dizer, né, é uma maneira educada de dizer que é tolo, né, uma pessoa dessa. E a gente vê, né, que Noé aqui ele foi tolo, né, e ainda tem outra história em Eclesiastes 2, o versículo 3, que fala sobre Salomão. Salomão, né, tá aqui. É, o versículo 3: Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregando-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. A gente vê, né, em Eclesiastes que Salomão, ele buscou todas as coisas antes de buscar Deus, né? E a gente viu o que aconteceu, né? Quando ele buscou ao Senhor, né? Ele pediu a única coisa que foi a sabedoria e ele foi abençoado pelo Senhor, né? E eu queria fazer uma oração, né, por você. Senhor, proteja-me do engano das drogas e bebidas. Que tu, Senhor, seja a minha suficiência para não precisar correr atrás de outra satisfação. Ó Senhor Jesus, amém. Então, é isso, né? Agora vai ficar com a minha amiga Anne. Oi, gente, eu sou a Anne e eu vou falar um pouco sobre o segundo tópico. O segundo tópico fala sobre as consequências. E como o nosso amado irmão Guilherme falou, ele falou um pouco sobre bebidas alcoólicas. E eu vou externar um pouco sobre drogas ilícitas. A droga lícita que a gente mais conhece é o cigarro, né? E a bebida o Guilherme falou. E tem outras drogas, né? As ilícitas, que entra várias outras, né? Maconha, cocaína e tudo mais. E eu não sei se vocês sabem, mas drogas, né? Elas podem causar diversas coisas, como bem-estar, às vezes, se sentir melhor com a sua vida, uma estabilidade emocional mais fácil e tal. Só que como
eu acho que cada um sabe, ela causa diversos outros problemas. E esse é o meu tópico. Ele fala sobre as consequências do uso de entorpecentes ou drogas, né? E eu queria falar uma experiência minha, né? Deixar isso mais íntimo. Quando eu era adolescente, né? Eu sou uma jovem adulta. Quando eu era adolescente, entrando na adolescência, meu pai me disse uma coisa, né? Meu pai é policial, militar do estado do Acre, e ele me disse uma coisa: drogas são boas, são ótimas. Agora o problema é o que ele falou, né? O problema é o que elas causam. A consequência do ato de usar drogas é o que estraga tudo. E você, como uma jovem, você tem que se preservar diante disso, né? Aí ele falou assim, ele falava pra mim assim, se você me mostrar uma pessoa que usa drogas, e usa mesmo, e que tá bem na vida, aí eu posso dizer que vale a pena. Mas isso não vale a pena. Ele falava isso pra mim, né? E eu, graças a Deus, atentei ao falar dos meus pais. Graças a Deus, nunca usei nada, nunca nem experienciei amigos que até que são do mundo usar. Graças a Deus, o Senhor me guardou muito. E que hoje Ele possa guardar você também desse problema, né? E aí eu queria falar sobre algumas consequências que causam o vício em drogas, que é brigas e contendas. Eu não sei se você tem na sua família alguém, né, que é usuário de drogas, mas eu tive uma pessoa na minha família, um tio distante, que usa, né, que usava, graças a Deus o Senhor libertou ele, e ele usava e ele tinha esses problemas de briga e de contenda, né, e às vezes isso pode destruir uma família, pode destruir amizades, pode destruir convívio com as pessoas. Outra coisa que pode é a aparência. A aparência de pessoas fica diferente, ela realmente destrói, né? A carcaça, né? A nossa carcaça, ela realmente é destruída quando há esse uso, né? Tem descontrole no falar. Tem um versículo em Provérbios 23, do 29 ao 34, basicamente, né, que ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre o vinho, que eu acho que era um uso, né, de drogas que seria usável, mas ele fala assim, ó. Aqui no 33 fala assim: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. E aí ele continua, né? Se vocês quiserem ler os outros versículos, mas ele fala sobre várias coisas do que causa, né? Esse uso, né? Constante. E eu achei muito engraçado por causa disso. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. A boca só fala o que o coração tá cheio. Mas, às vezes, quando você usa algum tipo de drogas, né, isso vem com mais força. E até coisas que você não deveria ou não queria falar, externar, saem por causa desse tipo de uso, né? Aí fala insensibilidade e depois feridas desnecessárias, alucinação, atitudes impensadas ou dependência, que eu acho que é o pior, né? Então hoje o Senhor ele quer falar conosco sobre o nosso, principalmente, domínio próprio, né? E principalmente sobre às vezes você está passando por alguma coisa. Eu já vi muitos amigos, assim, que não são da igreja, né? Falar, não, eu bebo porque eu esqueço, eu bebo porque eu uso droga às vezes porque eu fico relaxado ou tudo mais. E sendo que com o Senhor nós temos todos esse tipo de, não do esquecimento, claro, mas assim, de ter
saber perdoar, porque quando você perdoa, você esquece, né? O Senhor, ele limpa a nossa mente, limpa nosso coração, tira toda raiz de amargura, de problemas, da gente. Quando a gente também está com o Senhor, a gente não tem atitudes impensadas, porque o Senhor ele está direcionando a nossa vida e não causa problemas desnecessários quando o Senhor está, né? A gente vem desfrutando muito sobre como o Senhor hoje, né, ele tá fazendo na nossa vida, né, e tal. E hoje todas as provações, elas têm uma finalidade, né? E não só pra gente, meu Deus do céu, só porque o Senhor ele quer maltratar a gente. Só que tem coisas que a gente busca. E é esse tipo de coisa que o Senhor ele tá tentando tirar da nossa vida. Esse tipo de provação o Senhor não quer usar. Amém. Oi, eu vou falar agora sobre a quarta parte. E a quarta parte fala sobre o líder e os vícios. E eu queria dizer assim, que às vezes nós como cristãos, eu acho que várias de nós, né, estamos em vários serviços da igreja. E o que nos torna líderes. E esse tópico, né, do livro, ele fala muito sobre uma pessoa, né, que era um líder, acho que era prefeito da cidade, e ele foi flagrado comprando cocaína. E depois ele foi desmoralizado, né, no seu estado, no seu município, e ele foi preso. E hoje, né, ele perdeu toda a credibilidade dele por causa desse ato dele. E hoje, muitos de nós somos líderes de alguns serviços e de algumas coisas da igreja. E hoje o Senhor ele quer cuidar de nós. Ele quer nos abençoar e nos guardar. E ele quer fazer com que esse serviço a ele seja longânimo, com muita, como é que é? Quando nós falamos sobre o nome do Senhor, nós expressamos aquilo que ele é, nós precisamos agir de acordo com o que o Senhor também ele quer fazer na nossa vida, né? Então, hoje, o Senhor ele precisa de pessoas com que ele possa contar. E contar também sobre o nosso testemunho, né? O nosso testemunho ele precisa realmente ser uma coisa que não vai envergonhar o Senhor em nenhum meio. E aí, tem uma frase que eu gostei muito do versículo, que fala assim, o líder precisa estar em plena posse de suas faculdades mentais e saber distinguir o que é certo e o que é errado. E em Provérbios 31 fala sobre o rei Lemuel, né? Ele era um rei e ele fala assim, 31:4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai a bebida forte aos que perecem em vinhos, aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, e não se lembrem mais. Vocês estão vendo, né? Então, principalmente nós que somos pessoas líderes, né? E a gente precisa dar um testemunho. Um testemunho que às vezes tende-nos a tirar de algumas práticas, né? Mas a voz do Senhor. Então que possamos ouvir a voz de Deus, porque Ele vai dizer o que é certo e o que é errado em toda a nossa vida. E eu quero agradecer a cada um dos jovens e pedir que comentem, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, né? E sigam nas nossas redes sociais, que é a Igreja em Rio Branco. Jesus é o Senhor.